Olá! Hoje nasce mais um programa da TV Honiara, o Em Casa, e será comandado por mim, Fabiola Machado. No nosso programa, nós vamos trazer personalidades interessantes para muito bate-papo e uma gastronomia diferenciada. Para começarmos com o pé direito, além desse ambiente maravilhoso, nós vamos receber um chefe sommelier, o Chico Olive, conhecido carinhosamente como Chiquinho pelos íntimos. Chiquinho, seja bem-vindo. Muito obrigada. Bem, obrigado eu pelo convite. Seja bem-vindo no nosso espaço. Muito obrigada. Vou tomar a frente aqui. Faz favor. Vamos lá. O que você vai ensinar pra gente hoje? Bom, ensinar não tem essa pretensão, mas vou fazer uma receita simples de um risoto que tem alguns macetes, né? Que você sabe que você é risoteira. Mais ou menos. Gosta de fazer risoto. Mais ou menos. E é um risoto que eu utilizei uma base muito comum na Itália, né, que é o zucchini, que é a abobrinha italiana, com camarão. Fala zucchini al gambere, eles falam. Essa é a abobrinha italiana. Italiana, né? E gambere são os camarões. Os camarões. Então é zucchini com camarão, que eles fazem um espaguete, fazem também risoto, mas é mais comum com outros pratos. E eu vou dar um toque meio brasileiro, né? O toque do Chiquinho. Um pouco de leite de coco. Vou usar queijo ralado, que é proibido na Itália usar o queijo com frutos do mar. Bastante cebola, bastante alho, um pouquinho de cebolinha, um pouquinho de salsinha. Eu vou aprender hoje como cortar a cebola sem chorar? Vai. Primeiro passo da cebola sem chorar, qual que é? Uma faca bem afiada, né? Então ela não esmaga a cebola, quer dizer, eu não faço com que ela esprema e toda aquela pungência, aquele ardor vá para os nossos olhos. Tá aí a primeira dica, correto? Vou comprar uma faca bem afiada. Isso aí. Vamos começar. Vamos lá. Quer alguma ajudinha? O seu apoio, assim... Estarei aqui ao lado. Né? Aqui já... Bom, vamos lá. Eu vou pegar meia cebola, porque eu vou usar também um pedaço de alho poró. Tá? Eu tava vendo alho poró, mas eu esperei chegar a hora dele. Perfeito. Para não te atrapalhar. Então eu vou cortar aqui grosseiramente, é lógico que em casa você pode ter um pouquinho mais de cuidado para não ter desperdício, né? Mas vou descascar essa cebola aqui. O nosso caldo eu fiz antes, né? Que é um caldo de legume, ou fundo de legume, como eles chamam, né? Você coloca os legumes e vai fervendo Isso. por um tempo. Isso. Tem algum tempero? O ideal... No teu brodo? Não. Não, Eu só... uso a base mesmo de vegetal e uso também um pouquinho de cenoura, o que tiver na geladeira sobrando, talo disso ou daquilo, inclusive o talo do alho poró, eu ponho lá. Quanto mais verde a folha, mais herbáceo ela vai dar pro caldo. Ah, esse é um bom segredo, né? Pro peixe, né, frutos do mar, eu acho muito bom. Então vamos lá. Cebola eu sempre corto ela aqui. Vou tirando as fatias e depois eu pico ela, né? Eu não... Sempre na direção... Tanto faz, tanto faz. Pra cortar ela aqui, pra cortar eu faço a direção oposta, né? Então, bem fininho, né? Esse é o corte que eu faço. Tá? E vou treinar em casa. a culinária brasileira permite que a gente use bastante cebola, né? Ficar atento com o dedo aqui nesse finalzinho, girei ela aqui, né? O ideal que eu falei é a faca bem afiada e a habilidade. Isso. Então vou deixar ela separada aqui e vou usar o dentinho do alho. O ideal é que você coloque a cebola antes do alho, porque a cebola tem outro ponto de cocção. Então, eu vou pegar a nossa panelinha aqui. Você já vai deixar... ela um pouquinho antes do alho. Tá? E eu vou fritar também o arroz, tudo junto, na mesma panela. Enquanto você vai preparando, fala pra mim. Você fez o seu curso na Itália? Eu iniciei no Brasil. No Brasil. Como sommelier. Então minha base é o vinho. E depois
como o vinho sempre anda junto com a comida, em paralelo, eu comecei a me interessar mais pela comida. Aí eu fui para a Itália, a mesma coisa, viajando, vendo os lugares onde tinha os alimentos, onde se produzia isso, aquilo, o que se misturava, o que não podia misturar. E aí, tudo isso por quê? Para falar de harmonização. Então, tudo que vai no prato a gente encontra no vinho e faz o casamento. Entendi. A não ser que eu faça o contrário, que a harmonização é por contrastes. Pega uma coisa muito diferente que realce num prato e encontro no vinho totalmente diferente. Vamos supor, o salgado com doce, né? Tá. Que é uma harmonização de queijos azuis, gorgonzola, roquefort, com o vinho de sobremesa. Né? O foie gras, que é o fígado de ganso, com o sauterne da região sul de Bordeaux, entre Dumais, Sauterne, fazem um vinho extremamente licoroso. Aqui, como eu vou usar, só interrompendo um minuto, a base toda eu vou usar azeite. Então a minha gordura principal vai ser o azeite. A gente fala um fio de azeite, mas o meu fio é bem largo. É um fio grande. É, né? Então eu ponho lá. Tanto para a base da cozinha, você não precisa usar um azeite extra virgem do melhor, mas se ele for virgem é melhor ainda. Mas na finalização é importante que você use um bom azeite, tá? E enquanto você vai fazendo, eu vou fazer uma perguntinha. Esse espaço maravilhoso que você montou é o Espaço Live. Isso. Aqui você recebe grupos, você recebe para festa, aniversário. É uma casa de eventos. De eventos. Né? Começou, é a casa dos meus pais, eu estou usando 3 dentinhos de ar. Tá? E esse espaço que os meus pais mudaram da casa, né? Uma casa da década de 80, de uma fase onde meus pais tinham 3 filhos, né? Então, 3 homens, terror, né? Então a gente tinha uma casa grande. E meus pais mudaram daqui, eu voltei de São Paulo, eu falei, eu quero morar em Araraquara, quero ver como vai ser a vida aqui. Ficava um pé lá, um pé aqui. Aí conheci a Catarina. Agora tem a Leilinha. Agora a Leilinha. Então a gente veio para cá com o intuito de montar um espaço, que era uma sala pequena, fazia eventos harmonizados. Então eu uni o vinho com a comida. Eu já tive a oportunidade de vir. Naquela época, isso, agora você bem aumentou o seu espaço. Bem no início, isso. E agora, ó, para quem fala de picar alho, um amassador de alho é perfeito, Estou adorando. Tiro aqui o excesso. Mesmo com o amassador, eu vou dar uma chegadinha nele. Tá? Ele tem que ser bem trituradinho. O alho, sim, ele é melhor até para dar o ponto ali, tá? Ó, como esse fogão industrial ele é bem quente, eu tenho que tomar cuidado. Ó, a cebola, tá vendo? Eu não posso deixar ela corar muito, né? Isso é um segredo para o risoto. Não, para qualquer prato. Essa é a base de qualquer prato que eu faço. Cebola e alho eu uso muito, muito. Inclusive, depois de eu fritar, eu sempre coloco o vinho branco para dar uma acidez e realçar o sabor. Então eu cheguei aqui, ela já... Tá vendo que ela tá um pouquinho mais transparente? Mais transparente. Então quer dizer, agora eu posso pôr o alho, tá? E aí a gente montou o espaço Olive. Por que Chico Olive e o espaço é Olive, né? Porque Olive é o nome dos meus antepassados na Itália. Que Olive significa o plural de oliveiras. A região da Toscana, onde se planta muito a azeitona, né? A oliveira, que é a árvore da azeitona. E Olive é o plural de olivo, que é oliveiras. Então tá aí o porquê do espaço Olive e Chico Olive. Então... Falei que eu ia começar com o pé direito, olha, quanta informação. Inclusive vocês que estão em casa, nós vamos deixar disponível o telefone. Isso. E o Chiquinho também tá no Face, né? Para quem sempre quiser saber de todas as novidades da Face, semana. Instagram, a gente sempre brinca um pouquinho lá, né? Bom, agora... tá vendo? Tá sentindo todo o perfume, o vento tá pro seu lado. Eu tô adorando, porque tá vindo aqui em mim, cebola e né? alho. Vou esperar mais um pouquinho, ela corar mais um pouquinho e vou colocar o arroz. Tá. Arroz de risoto, é um arroz diferente. Ele é mais rico em carboidrato
Esse aqui eu uso o Carnaroli, né? Tem o arbóreo, tem outros risotos, o arroz, mas eu uso esse aqui que ele é mais gordinho, né? Então ele tem mais amido, vai melar mais ainda. E dentro vai ficar mais durinho, que é o que eles chamam de al dente, que me agrada muito. Brincar com essas texturas. Aqui eu tenho mais ou menos uma porção para 4 pessoas, tá? E aí é a xicrinha de café por pessoa. Exatamente. Ela cortada em cima, quer dizer, uma xicrinha para uma pessoa. Para uma pessoa. Desde que tenha uma outra base de comida, 100 gramas, 150 gramas de proteína, ou um primeiro prato ou queijo, né? Agora, se for um prato único, capricha um pouquinho mais na quantidade. Mais, pode exagerar um pouquinho mais. Então vamos lá. Eu tô pondo aqui 4 xicrinhas, tá? Essa parte é muito importante. Ele vai hidratar. O risoto é muito simples, mas tem esses macetezinhos que talvez nos deixem assim um pouquinho na dúvida na hora de fazer, mas é muito simples, né? Eu não tenho que ficar mexendo toda hora como todo mundo fala. Ah, não tem? Ah, não, é só tomar conta para que não queime, né? Não é uma coisa de outro mundo. Ó, vendo que o arroz, essa parte é importante, ele vai hidratar com o tempero do óleo e da cebola, né? E do alho. Tá vendo que ele começou a ficar mais transparente? Então eu dou essa fritadinha inicial aqui, como as donas de casa fazem com o nosso arroz normal, não é? O ponto exato para você colocar o vinho é quando ele está mais transparente, quando ele começa a pegar na panela. Exato. Ou não tem Começou nada a pegar na panela, eu vou pôr o vinho. Secou o vinho, eu vou pôr o caldo. Pelo menos a minha cozinha é super intuitiva, né? Eu não tenho curso nenhum de gastronomia. O meu é tentativa e erro, né? Aproveitando assim a internet que nos ajuda bastante. Bom, secou aqui, tá vendo, ó? Já tá puxou todo. Você vê que no fundo da panela, ó, já não tem mais azeite, né? Ele já tá integrado. Exato. E aí a gente vai jogar o vinho. É esse. Vinho branco seco. Seco. Ok? Para essa porção que você fez, um copo de vinho é o suficiente. Um copo de vinho é suficiente. Aí, ó, tá vendo? Sente ele vai evaporar e a gente vai dar. A partir desse momento, o risoto começa, o arroz, né? Começa a soltar o amido, tá vendo? Ó, fica bem cremoso. Tudo. E a partir de agora, você já tem que tomar cuidado para ele não grudar, para ele não queimar, não passar do ponto. E é lenda o fogo baixo ou é para experiência? Você sabe, você domina a panela, deixa ele alto, não domina a baixa, ou o risoto requer a temperatura mais baixa? Se eu posso dizer alguma coisa a respeito, é o seguinte: eu sempre fogo alto para tudo. Vai mais rápido. Porque eu quero que vai rápido. Agora, tudo nessa vida, se for devagar e com atenção, é melhor. É a paciência. Porque aí você não corre o risco de queimar tudo. Mas de repente eu tenho 40 pessoas que tem que soltar um prato, eu tenho que acelerar. A minha dica: você pode usar o fogo alto e aí no finalzinho dele, quando ele estiver chegando no ponto, você desliga a panela é quente, ele vai dar o ponto na própria panela, que é o que a gente vai fazer aqui para finalizar ele com o pinole. Vocês vão ver que a panela, ainda mais de ferro com cerâmica, ela é uma panela conserva bem o calor, ele vai chegando sozinho. Ó, o cheiro está comestível. Secou, né? Aí eu começo a irrigar com o nosso caldo. Com o brodo. Isso. O brodo também já está quente. Tá quente. Eu fiz ele antes, né? Tá Se depois coadinho. precisar, sim, deixei coadinho, né? E eu usei um ingrediente aqui que eu vou finalizar, que foi o manjericão. Eu acho que manjericão é muito bom para peixe, assim como uma outra ervinha que chama dill. Eu usei o manjericão roxo, tá? A folha grandona, tá? Eu tenho em casa. Ele é bem perfumado. Ó, eu vou encharcar ele aqui pra gente conversar e deixar ele bem soltinho. Tá. E vai ter uma hora aqui que eu vou colocar outro ingrediente que geralmente não se usa na Itália, né? Posso falar geralmente porque eu não sei se algum chefe já usou,
mas que é muito comum aqui no Brasil. Ó, tá vendo o amido, ó? Você vê como ele solta bastante? Ele solta e você vê até a cor do caldo. Isso. Engrossadinho. Chegou na temperatura, eu posso também desligar. Ah, eu ia fazer essa pergunta. Porque ele já Ok. tá quente, ele Tá não vai quente. esfriar rapidamente. Por que tem que estar quente? Porque eu tô com um processo de cocção aqui quente. Eu vou lá e ponho água fria, então ele demora mais. Vai demorar mais. A gente quer acelerar, até porque tá na hora do almoço, então todo mundo aqui, câmera, sei que o pessoal aqui, A direção tá gostando. tá vendo? O cheiro é comestível. É isso aí, tá? Eu só tomo cuidado para não queimar o fundo. Beleza. E eu vou usar esse carinha aí, esse leite de coco. Ah, então, eu vi ali no comecinho, mas eu também não quis te atropelar. Então, o leite de coco, ele precisa cozinhar um pouco para sair aquela gordura do coco. Então eu já tenho a gordura do azeite, o leite de coco e depois, por final, o queijo. Eu vou precisar pôr manteiga? Não, estou usando base de azeite, eu prefiro assim. Um copinho de leite de coco bem denso, de qualidade. Tá. Se você souber fazer o seu melhor ainda, e tiver tempo, né? Olha, eu vou te convidar para ensinar a gente no próximo programa. Não, vamos sim. Curiosidades. É, muito bom. Vamos lá. A zucchini, né? Eu ali para 4 porções, uma zucchini de média. Vou tá tirando essa Por concha favor. da frente Pode por aí. para o Fagner conseguir mostrar a nossa zucchini. Grande Fagner, grande Fagner. Bom, vou cortar ela em lâminas para cortar em cubinhos, tá bom? Beleza. Então eu deixo as lâminas que forem iguais e as pontas separadas. De novo, né? Ó, aqui, Não posso perder um detalhe, eu vou tentar fazer em casa. separo, ponho essas iguais. O que eu vou fazer aqui? Ó, tá vendo? Eu não tô prestando muita atenção nele, mas ó, eu não vou deixar ele grudar, tá? E o fogo aqui tá forte. Bom, e vamos pra zucchini. Vou cortar aqui, Bem pequenininho. nem tanto. Vou deixar meio rusticão. Tá vendo? Tá. Tá? Puxar pro lado. E eu vou pôr assim como o camarão só no final. Ah, ela não fica muito tempo no fogo. Não. Como que chama quando você põe a abobrinha e você come ela Al dente al também. dente também? Al dente Tá. também. Que al dente em italiano é que você sente a textura no dente, né? E agora virou moda, tudo al dente, né? Ó, tá chegando, né? Ele tá vendo que ele tá... Eu ia perguntar, agora você Secando. não põe mais brodo. Ponho sim. Vai pôr mais um Mais um pouquinho. pouquinho. E aí eu quero fazer duas coisas. Vamos O lá. alho poró frito e o pinole. Pôr mais um pouquinho aqui. E vou deixar... Abaixei o fogo porque eu tenho mais coisas para fazer, senão eu tocava pau lá. Mas é o seguinte também, você vai sentindo, né? Como que tá, assim... Tá vendo que ele já ele tá inteirinho? Bom, eu no meu caso eu Completo. fico com um garfinho e vou Experimentando. experimentando. Eu ainda não domino a ponto de só olhar e A imaginar. melhor coisa é isso mesmo, né? Eu vou pegar esse alho poró, eu vou pôr o pinole que a gente vai fazer no final e vou fritar um pouquinho esse alho poró. Porque eu vou dar um sabor extra pro prato, tá? Só que aqui eu vou cortar ele no meio. Deixar uma parte aqui. Tirar umas... Você pegou a partezinha de fora ou de dentro? Tudo. Tanto faz, Metade dele, é. Ah, tá. Vou cortar ele aqui. Bem picadinho. Vou dar uma fritadinha nele. Tá? Vou pôr nessa panela. Vai com azeite também ou só Azeite. ele? Azeite. Sempre preciso de azeite. Vou puxar um pouquinho o nosso brodo que já tá quente pro lado. Posso deixar ele aqui, ó. Não vai cair. Não. Tá vendo? Vou mexendo ele aqui. Lá em casa, minha secretária, quando ela faz risoto, Passa o azeite pra mim? passo. Ela deixa já
meio que refogado, a cebola, o arroz. Ah, o arroz também? Também. E Dá deixa certo, dá quando certo. vai bastante gente em casa. Não tem problema, não tem Eu problema. tentei Lógico. fazer isso outro dia. É melô? É? Fiz de novo. É um risco, é um risco. Fiz de Mas novo. dá certo sim. Olha, vê que ele chega, seca bem, né? Depois a gente completa. Deixa eu acender aqui. Esse aqui é rapidinho, é só pra gente fritar ele um pouquinho. Pra Tem um usar. pouquinho de vento, ele leva um pouquinho o fogo pra lá, pra cá, mas vai. Mas a gente é mais forte que ele, a gente Não, vai e- insistindo. Olha, esse ambiente aqui é maravilhoso, você é privilegiado. Então aqui a gente está fazendo o famoso chip de alho poró para finalizar o prato. Enquanto o Chiquinho faz o chip, nós vamos dar uma paradinha. Você fique em casa, que o Em Casa volta já. Confiança não é um sentimento que surge da noite para o dia. É preciso tempo, respeito e resultados. A Uniara completa 50 anos. São milhares de alunos formados. Famílias inteiras passaram por aqui. Isso é confiança. Nosso maior orgulho é saber que quem fez Uniara acredita e recomenda. Cada um com uma história diferente. E a gente fazendo parte da vida de todo mundo. Uniara, 50 anos. Nossa história, sua história. Voltamos agora, para quem perdeu e chegou agora. O Chiquinho está fazendo um risoto de zucchini com camarão. Exatamente. E o alho poró que a gente estava fritando, dá um close aí. Esse é o chips de alho poró. Ele já, tá vendo? Ele já tá dourado. Como o óleo tá muito quente, Tá. o que eu tenho que fazer? Tirar ele do fogo, senão ele queima, tá? Deixar ele aqui, tá? Certo. E vou fazer a mesma coisa, só que com pinole. Pinole ou snoober é uma sementinha que eu vou pôr um pouquinho só de azeite e levar ele ao fogo para dourar. Ele vem da pinha, tá? E ele vai dar um crocante extra também pro nosso prato. O que eu gosto de fazer com os pratos que eu sirvo aqui? Ter texturas diferentes, tá? Então você vai dar maciez do risoto, a gordura do leite de coco, com a gordura do queijo, a zucchini, o crocante dali, o crocante daqui, o chip dali, e aí vai Eu gosto é de finalizando. comer. É isso aí. Então a gente tá fazendo isso pra você. Esse ponto, vou acrescentar um pouquinho mais do nosso brodo. caldo, o brodo, e vou colocar a zucchini. É a hora dela. Crua, em cubos. Vejam que ela vai realçar ainda mais a cor dela, mas não vai perder a crocância. Vou misturar ela. Nesse ponto, você vai me passar o queijo ralado. Eu vou colocar um pouquinho de queijo ralado. A pergunta, o camarão é o último? Isso. Por quê? Eu quero textura leve do camarão. Aqui eu já estou finalizando, ó. Vou pôr um pouquinho do queijo. Então, se eu saltear ele antes, ele vai ficar duro. Então, eu já cozinho no próprio calor. O queijo, agora, ele vai dar o ponto. O pinole, tá vendo? Começou a soltar Vamos mostrar pra os óleos, né? Sentir o E aroma. o cheiro. O aroma dele é incrível. E agora você vai me passar o camarão. Colocar no nosso risoto. Como o camarão está geladinho, e queira ou não, tem água, ele vai enriquecer um pouquinho mais aqui. Até um pouquinho. Beleza. Porção generosa, que não é sempre que a gente recebe. Ó, pronto, o pinole é isso aqui, ó. Vai torrando, você vai desligar, porque senão ele vai chegar demais. Aqui o camarão ele vai só ficar rosado, ganhar cor. Olha que beleza. Então, como eu tenho bastante brilho, bastante gordura do leite de coco, do queijo agora, ó, tá vendo? O camarão Já vai... tá começando a ficar cozinha. rosadinho. É.
E nesse momento eu vou colocar um verdinho, que é a salsinha, bem no final, que eu quero que ela mantenha o sabor bem verde dela. Também bem picadinha. Bem picadinho, agora a gente pica bem ela. Mas quando a gente tá em um lugar improvisado, não é? Adorei esse lugar. Ó, tá vendo, ó? O camarão vai ganhando cor e vai dando Esse cremosidade. camarão tá limpinho, sem casca. Sem casca e sem o intestino, né? Que é a partezinha, ó. Tá vendo quanta gordura eu tenho aqui, ó? Ele Junto tá ao bem amido. cremoso. Isso. Preciso pôr manteiga para dar mais brilho? Eu acho que não. Então pronto. Só o azeite extra virgem na hora de servir. Ó. Pôr a nossa cebolinha. Dá umas 2 folhinhas de manjericão. Posso cortar? Pode. Depois a gente É muito pouco. deixa esse finalzinho para enfeitar o seu prato. Não, tá ótimo. Fica bem. Ah, Eu vou você pôr lá. picou junto Com a salsinha. com a salsinha, tá? Quer colocar outra erva? Pode colocar, sem problema. O que você tiver em mão. Só não mistura muito para não Eu, por roubar exemplo, o sabor. eu vou seguir direitinho a sua receita. Ó, no final, tá? Vou colocar ela. Vou puxar mais um pouquinho esse pinole aqui para não queimar ele, tá vendo? E o nosso chip também. Deixar eles aqui. E tudo isso que eu tô pondo vai dando cor também Cor ao prato. ao prato. E o interessante é que o camarão ele vai devagarinho chegando no rosado dele. Isso. E com toda a licença, eu lavei a mão. Veja, aqui, ó, textura dele, ó. Ele não vai ficar duro. Não vai ficar emborrachado. Não. Você vai me passar o sal. Eu vou fazer uma correção de sal. Sempre moidinho na hora. Pode usar o flor de sal também. Vou aproximar ele aqui por causa do vento. A gente não pôs sal até agora na nossa receita. Inclusive, a pimenta eu coloco no final. No fim. O Volta a brodo pimenta. também não tem sal, tá? O interessante é que você pôs o queijo, que é o parmesão. Isso. Ele é salgadinho. Salgadinho. Ele já ajuda a dar um sabor pro risoto. Exato. Mas o seu olhar técnico já te diz que falta um pouco de sal pro prato. Pra regular. Lembra que eu falei que eu chego o risoto e vou deixando ele, como a panela é bem quente, Ele eu vou, vai chegar sozinho. Eu vou tirar ele, pôr ele aqui na nossa tábua. Posso por aqui? Pode. E vou dar o último chegada no chips. nosso chips. E o mesmo eu vou fazer com o pinole, para finalizar. Que ele vai por último. Chips de alho poró. Alho poró. Ele tem que ficar marronzinho ou douradinho? Douradinho. Se ele escurecer mais que isso, ele vai passar. Então vou desligar porque o óleo continua fritando. Fritando. E você viu? Sentiu o cheiro diferente? Nossa, tô sentindo o cheiro. Então vai. E o pinole, tudo. a mesma coisa. Ele corou. Tá vendo? Isso aqui dá um sabor fenomenal. Pronto. Terminamos. Vou voltar a minha panela para cá. O risoto já está descansado. Vai estar al dente. Porque tá vendo que ele tá numa cor inteira. E o cheiro também dele, do amido já cozido, não é aquele cheiro de arroz novo. Então a gente já sabe que já chegou no ponto, tá? Ah, eu imagino que tenha chegado no ponto. E o camarão? Rosado, Perfeito. não emborrachado, no ponto certo. Agora eu vou fazer o nosso prato, tá? Beleza, vamos experimentar. Vou te tratar mal, como diria. Então, o risoto. Nada mal para um primeiro programa, né?
Risoto é um prato fácil de fazer e eu particularmente adoro. Então eu vou colocar sempre no centro do prato, separo ou reservo alguns camarões, né? Aí vou colocar no nosso Os chips de alho poró. Você deixa o azeite na panelinha. Ou você pode escorrer esse azeite. Tá. Depende do que você for usar. Eu vou querer o azeite aqui, então eu não vou colocar em cima do camarão para não estragar a nossa foto. Isso é um segredo. Vou colocar em volta. Bastante. Nossa, que coisa bonita. Agora, o pinole vai dar o amanteigado da castanha, o crocante e outras coisinhas a mais. E a pimentinha que você ia me dar, Vou cortá-la. Uma só? uma só. Aí é a nossa frescurinha do final. A pimenta que você Ia te me passar? Isso. Passando agora. Pimenta preta, só um pouquinho do lado. Para fazer uma graça. Isso. A nossa pimenta vermelha. E o nosso manjericão. Que foi usado na receita também, né? Nossa, mas isso Então tá tá aí. bonito demais. Tá aí o seu prato. E antes de eu experimentar, eu vou te dar um presente da nossa equipe. Opa, que legal. Na verdade é para Leilinha e acho que bacana. tem tudo a ver com a nossa oportunidade. Obrigado. O chefe de cozinha. Obrigado. Agradeço a E vocês. agora eu vou experimentar o prato do Chiquinho. Vai lá. Enquanto eu vou abrindo o presente. Você pode servir com um vinho branco, leve, fresco, um pouco, pode comer. Um pouquinho de madeira, espumantes, rosés, espumante branco brut. Nossa, que bacana. E aí? Maravilhoso! E o ponto do arroz? Perfeito. E o camarão? Ah, que bacana. Olha lá, ó. Tomara que ela não tenha o apetite do pai, mas que ela coma muito bem com esses... Mas que ela tenha o talento do pai para a cozinha. Tomara. Nós Quem vamos sabe, né? finalizar o nosso programa. Você que está nos assistindo, se quiser participar, é só mandar um e-mail para emcasa@uniara.com.br. Eu vou dar um abraço para o Chiquinho, porque ele merece. Obrigado pela visita. Muito obrigada pela generosidade Pelo presente. de estar conosco aqui hoje. Um E prazer. parabéns pelo lugar maravilhoso. Portas sempre abertas. Beijo para vocês. Tchau, tchau.